Caríssimos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, lá longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, veio Jesus até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas sentindo o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhes disse: "Homem de pouca fé, que duvidastes." Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram a Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes. Suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. E todos que tocaram ficaram curados. Meus amados, estas são palavras da salvação. Hoje, meus amados, nós não vemos mais Jesus dormir na barca, enquanto esta afunda, e nem acalmando a tempestade com uma só palavra, suscitando assim a admiração dos discípulos. Mas a ação de hoje não é menos desconcertante para nós, para os primeiros discípulos também. Jesus, ele tinha mandado os discípulos subir para a barca e ir para outra margem. E eles tinham despedido toda a multidão, que já estava saciada. Assim também nós vimos no Evangelho de ontem. Aquela multidão estava faminta. E ele permaneceu sozinho na montanha. Meus amados, porque Jesus queria orar, Jesus queria intimidade, Jesus queria conversar com o Pai, queria estar sós com o Pai. Os discípulos sem o mestre avançavam com dificuldade. E foi aí que Jesus se aproximou da barca, caminhando sobre as águas. Jesus chegou justamente na hora em que o vento soprava forte, que estavam todos ali na barca. Eles olharam para Jesus e pensaram ser um fantasma. Mas Jesus disse: "Venham." Jesus disse: "Venham." Jesus fala para nós: "Vem." Jesus estende a mão para nós e diz: "Vem." Mas o nosso coração ensardecido com tantas coisas tem tanta dificuldade de ouvir Jesus. A barca às vezes está agitada pelos dia a dia, agitada pela turbulência do trabalho, turbulências familiares, pessoais. Mas Jesus continua com o braço estendido, dizendo: "Vem." E nós, como Pedro, como homem de pouca fé, nos afundamos. Jesus aqui, ele também está apontando o dedo para nós e está perguntando: qual é a sua fé? O quanto que você acredita em mim? Qual é a tua resposta para mim hoje? Meus amados, será que somos capazes de andar sobre as águas? Será que somos capazes de enfrentar as ondas agitadas, as tempestades, as turbulências? Jesus está na margem, Jesus está sobre as águas, Jesus está esperando irmos até Ele. Mas, após esse episódio, nós vemos que na chegada, Jesus abençoa todos e cura muitos. Ou seja, após a tempestade, vem a bonança.
Após a tempestade vem a alegria, após a tempestade vem a esperança, após a tempestade vem o abraço. Meus amados, minhas amadas, um santo e abençoado dia.